Eu só digo o meu time quando é relevante. Ou seja, toda vez que alguém me pergunta. Nesse caso, eu exerço a primeira missão da minha profissão. Dou a informação certa. Eu nunca menti. Eu nunca falei que eu torço pro Independiente, nem pro Internacional, Pra Ponte Preta. Nem pro Guarani. Né, nem pra nada. Eu só falei, sempre que me perguntaram, eu falei a verdade. Porque se eu falar mentira sobre isso, eu vou ter moral pra falar a verdade sobre o quê? Mas vamos lá, se eu tô falando sobre Corinthians e São Paulo, por que eu preciso falar que eu torço pro time, pro Palmeiras? Assim, eu acho que assim, eu me preparei a vida inteira e muitas vezes muita gente me cobra disso e pode cobrar, não tem problema nenhum. Mas o que me faz poder pagar mensalidade do clube, plano Avante, é o meu trabalho. E o meu trabalho precisa ser isento. Meu trabalho precisa ser isento. Se eu não for isento, não sou eu. Então, é esse o ponto. E eu preciso ter... Claro que você vai acertar e errar. A vida a gente acerta e erra. E quando erra, corrige. É assim que é um jornalista, um médico, um advogado que tenta ser sério. Eu não sou perfeito, mas sério eu sou. Boa. E você falou que você é avante, você tem o costume de ir nos jogos como torcedor e não como jornalista? Eu parei de ir. Primeiro porque eu fui morar no Rio um bom tempo, 6 anos e meio eu fiquei no Rio. Mas meus filhos são avante, então eles vão com o plano avante. Que eu hoje sou dependente da minha filha no plano avante, porque ela ficou maior de idade. Então o plano tá no nome dela. Mas teve um jogo específico que eu fiquei... que eu percebi, e continuei indo depois de arquibancada, mas eu percebi que eu tinha que tentar evitar um pouco mais, não por assédio, por nada disso. Não se trata disso. Isso não é problema. O problema é que teve um jogo Palmeiras e Corinthians em 2015, que é um marco pra mim. Eu tava com a camisa do Atlético de Madrid e na parte das costas tava Luiz Pereira 5. O Luiz Pereira era 5 no Atlético de Madrid. Sim. E eu fiz uma camisa do Luiz Pereira, número 5 do Atlético de Madrid, e fui com a camisa do Palmeiras jogo, disfarçado de Atlético de Madrid. E aí quando canto o hino e termina o hino, você faz Palmeiras, o cara tirou uma foto minha assim, parecia que eu tava fazendo um gesto nazista. Falei, aí eu consegui achar o cara e falei assim, pô, por favor, dá pra tirar essa foto pra mim? Por favor. Porque, cara, não é real, entendeu? Tira num contexto e joga num contexto. Parece que eu tô fazendo um gesto nazista e não é isso que eu tô fazendo, cara. Eu tava ali cantando o hino como torcedor na arquibancada. Eu tenho que respeitar todos os clubes, tenho que respeitar todas as histórias. Me preparei para isso. Alguém pode ficar mais chateado, menos chateado, mas enfim, é o que eu tento fazer. Eu tento ser palmeirense na minha varanda e jornalista na minha atividade profissional. Animal. E como começou essa paixão pelo Palmeiras aí, PVC? Eu vi você contando recentemente que você quase torceu pela Luz, é verdade? Não. Meu avô me deu camisa portuguesa, mas assim, eu falo sempre que assim, a brincadeira é uma brincadeira, mas é verdade. Minha família sempre foi muito democrática. Então, meu avô português, o senhor Alexandrino, era luso. E eu nasci na Rua Campevas, 698, apartamento 33. Meu avô teve 5 netos. Eu tenho 54 anos, minha prima tem 23, a mais nova, a neta mais nova do meu avô. E todos nasceram na Rua Campevas, 698, apartamento 33. É incrível, né? Eu acho genial essa história. O apartamento ainda é da família, do meu tio, só que meu tio tá morando em Feira de Santana. Na minha família de origem não tinha palmeirense. A família da minha mãe é toda São Paulina. E a família do meu pai, meu avô era luso. Meu tio, meu pai santista. E meu tio, que era meio raspa de tacho, porque meu tio é 9 anos mais velho que eu e 15 anos mais novo que o meu pai. Ele é mais meu primo que meu tio. E meu avô, português... Eu ia brincar de contar piada de português, não vou contar piada de português não, que não é de bom tom hoje em dia. Até porque é um português que mudou nossa história, né? Sabe que... Não, exatamente. Mas assim, Perdizes é um bairro muito italiano, mas muito português. Meu avô foi para Perdizes para ser entregador de pão. E ele tinha uma freguesia de pão. E quando eu nasci, 14 anos depois dele chegar, ele tinha 2 apartamentos nas Perdizes. Pequenos, mas tinha 2 apartamentos nas Perdizes. E
E quando meu tio nasceu, ele disse pro meu tio mais ou menos assim: ó, pá, tu vai torcer pra Lusa, pá. Tu vai torcer pra Lusa e tu vai ser sócio desse clube que temos aqui próximo à nossa casa. Ó, Maria Emília, qual é mesmo o nome desse clube que temos aqui perto de casa? Palmeiras. Tu vai torcer pra Lusa e tu vai torcer pro Palmeiras. E tu vai ser sócio do Palmeiras. Aí meu tio virou sócio do Palmeiras. Aí ele viu a Ademir da Guia treinando, o Dudu treinando, o Gil, do Julinho, a Cardozinho, enfim. Primeira academia. César. Todo mundo treinando. E quando eu nasci, em 69, eu lembro do meu tio ensinando o hino pra mim. E eu falava pra ele assim: como é mesmo aquela parte, tio? E ele falava: sabe sempre levar de vencido e mostrar aquela parte que eu não conseguia decorar com 5 anos de idade. Então, minha família sempre foi democrática. Meu avô era luso, meu pai santista, eu palmeirense. E quando meus filhos nasceram, meus filhos tinham que torcer pro mesmo clube que eu. Porque é democracia. Mas não podia ser na base da porrada, né? Tinha que ser com argumento. Então eu pensei em fazer algumas coisas. Por exemplo, colocar em cima da cama a camisa verde, a branca e a verde-limão. Mas não pareceu democrático. Aí o que eu fiz? Eu fiz diferente. Quando eu conheci a Adriana, minha mulher, qual foi a segunda pergunta que eu fiz pra ela? Que time você torce? Não. Não, essa foi a primeira, né? Não, qual é seu nome? Ah, tá. A primeira foi que time você torce, né? Claro, se ela respondesse errado a primeira pergunta, eu não sabia o nome dela até hoje. Muito bom. E você lembra, PVC, o primeiro jogo que você foi do Palmeiras? Do Palmeiras eu lembro, mas assim, o primeiro jogo que eu fui na minha vida foi Portuguesa e Juventus. Tá. Eu sei que eu tenho uma coisa que é assim, de tentar dizer o tempo inteiro que eu sou jornalista. Ponto. É verdade. Mas a verdade é que o primeiro jogo que foi na minha vida foi Portuguesa e Juventus. E eu lembro de tudo, cara. Meu avô me levou. Portuguesa 2, Juventus 1. A Portuguesa tinha Tatá e o Juventus tinha Tata. A Portuguesa jogou de branco e o Juventus de grená. Foi 2-1. Eu lembro de descer no intervalo com meu avô do lado aqui conversando sobre futebol com o cara do lado dele, e ele levando eu e meu irmão. Meu irmão não lembra de nada, ele é 1 ano e 2 meses mais novo que eu. Faz diferença, eu tinha 5. Claro. Esse jogo foi, eu sei porque eu pesquisei. O jogo foi dia 29 de março de 75. Como eu sou de 30 de agosto de 69, eu tinha 5 anos, eu não tinha feito 6. E eu lembro de tudo. Lembro de descer pra comprar Guaraná com meu irmão. Meu irmão não lembra. Meu irmão mora em Londres. Torce pro Santos e pro Chelsea. É uma praga da família. A família veio de Portugal e resolveu torcer pro time da moda. Então meu irmão foi pra Londres e resolveu torcer pro time da moda, que agora não ganha mais nada. O Chelsea. Eu tô falando do Chelsea. Sim. Se fosse por 2 meses a mais, o Palmeiras ganhava do Chelsea a final do Mundial. Exato. Verdade. Aí eu lembro de tudo daquele dia. Tudo, cara, incrível. E depois eu fui com meu pai é santista, eu fui ver Santos em Londrina, que eu lembro. Eu soltava rojões quando o time entrava em campo e eu odiava, morria de medo dos rojões. E aí, como eu era palmeirense, eu pedi pro meu pai me levar no jogo do Palmeiras em 78, campeonato de 78. O Palmeiras tinha uma camisa da Adidas com as 3 listas aqui, que é uma história curiosa, depois eu conto. Porque durou pouquíssimo tempo as 3 listas na primeira versão. Porque o Conselho Deliberativo proibiu. Caralho. E aí minha mãe fez uma camisa do Palmeiras pra mim com as 3 listas. E quando eu fui no jogo, não tinha mais 3 listas, já tinha acabado. Palmeiras e Santa Cruz. Palmeiras 1, Santa Cruz 3. Só que eu não consegui ver o jogo. Pacaembu lotado, tinha 68 mil pessoas no Pacaembu. Caralho. 68 mil pessoas no Pacaembu. E... Era o time do Jorge Mendonça, né? Era, mano. O time vice-campeão de 78, mas era o campeonato de 77. Então não era o campeonato de 78. O campeonato de 77 terminou em março de 78. Então isso devia ter sido fevereiro de 78. Santa Cruz estava muito bem, tinha Nunes, tinha Fumanchu. E o Palmeiras perdeu 3-1. Mas eu lembro, meu pai foi comigo com o meu irmão. E aí ele me colocava no ombro para eu ver o jogo. Eu vi um pedaço do jogo. Aí ele cansava, me tirava do ombro. No intervalo ele cansou, encheu o saco e nós fomos embora. Vamos tomar um sorvete, um milkshake, sei lá, qualquer Então, seu coisa. primeiro jogo, você não viu os 90 minutos, então. Aí o primeiro jogo que eu fui do Palmeiras de verdade, eu fui com meu tio. Também foi um jogo desse tipo. Todo mundo que foi com um jogo de 100 mil pessoas sabe que era sensacional e era uma merda. Puta perrengue. É. E aí eu fui no Canindé
Palmeiras 1, Portuguesa 2. Palmeiras fez 1-0, o Caio Filho virou 2-1. E aí eu fui logo depois, que é o primeiro jogo de verdade, assim, que eu sentei. Palmeiras 2, Ferroviária 0, estreia do Baltazar, em 82. O Benazzi, o Wagner Benazzi. Sim. A bola que sobra do lado direito, ele bate de 100 pulo, fez um golaço na minha frente, assim, na curva, na ferradura. E no segundo tempo tinha um escanteio pro Palmeiras, estreia do Baltazar, que veio do Grêmio, Artilheiro de Deus. E eu tava ali, moleque, eu tinha 12 anos. Eu já tinha ido muito em estádio de futebol, mas era o primeiro jogo de fato, o terceiro jogo do Palmeiras que eu via. Eu fiquei olhando a torcida, que o escanteio ia bater, eu fiquei olhando a torcida assim, nossa, que bonito, né? Não sei o que lá. Bateu o escanteio, o gol do Palmeiras, eu não vi o gol. Cara, eu fiz esse gol anos depois do Baltazar de cabeça, primeiro gol do Baltazar, na estreia do Baltazar, Palmeiras 2, Ferroviária 0, no Parque Antártica, no gol da piscina. E eu fiquei olhando a torcida, eu vi o gol assim. Eu não vi a cabeçada do Baltazar. Anos depois eu vi o gol do Baltazar. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante Palestra Seguros, porco!